agora na terceira parte da aula, eu vou revisar de uma forma que vocês passem a entender todo o gráfico que eu vou mostrar daqui a pouco. Beleza, o que é o clearance renal? Tudo que se trata de clearance quer falar de clear. Então, guarda aí para vocês, se está clear, está limpo. Por quê? Porque clear em inglês é esse sentido de limpeza. Traduzindo em inglês, dá esse sentido de limpeza. Então, clearance renal é o quanto que o meu rim consegue limpar o meu fluido vascular de substâncias. Então, vamos lá revisar aqui. O clearance indica o quanto daquela substância foi limpa do plasma. Um exemplo aqui bem, eu chamo assim, um exemplo bem tabacudo. Vamos lá lembrar de matemática. Se eu pego uma pizza, 10 fatias, está aqui as 10 fatias da pizza, e alguém come 2 fatias dela, então sobram 8 de 10 fatias. Tem quanto daquela pizza? 80%, não é isso? E sobrou e foram comido quanto daquela pizza? 2 sobre 10, que é 20% da pizza foi comido. Você sabe isso, você vai saber agora todos os gráficos que eu vou mostrar daqui a pouco. E vai ficar muito mais fácil de entender toda essa reabsorção, essa secreção renal. Vamos lá. O cálculo da depuração do clearance renal, você não precisa guardar essa memória, mas é importante entender, vai ser dado pelo seguinte. Cx, que é a depuração plasmática da substância X, ou seja, quanto está sendo liberado da substância X. Quem é que dá esse cálculo? Basicamente, é o X, que é a concentração da substância na urina, U de urina, ou seja, o X, quanto da substância está na urina, vezes o quanto se dá do fluxo urinário, ou seja, eu tenho a substância X concentração dela na urina, e eu tenho um fluxo de urina. Então, já multiplicando uma variável pela outra, eu vou conseguir saber o quanto dessa substância está passando pela urina em minutos. E eu divido pela concentração plasmática. É o mesmo esquema aqui que está da pizza. Eu tenho o quanto foi comido da pizza aqui em cima e o quanto era o total no plasma. É só isso, não tem muito mistério. Isso aqui vocês esquecem que é só as unidades de grandeza. E o clearance vai ser dado pelo quê? Pela quantidade de liberação daquelas substâncias em ml por minuto. Simples. Peguei o quanto foi comido da pizza aqui em cima, dividi pelo quanto tem no total, que é o plasma, e dei em ml por minuto. Simples. Isso é o clearance. E para que eu uso o clearance? Para estimar, basicamente, a partir de algumas fórmulas depois de correção, quanto do rim está funcionando. E poder estratificar a lesão renal. E qual a substância que a gente usa geralmente? Não é das melhores, mas é a creatinina. Fechou? Fechou. Então tá aqui o gráfico que eu disse que ia mostrar para vocês. Não vou mostrar nada por enquanto da escrita. Vamos entender o gráfico. O que é que tem o gráfico aqui? É o mesmo esquema da pizza aqui, ó. A quantidade no fluido tubular dividido pela quantidade no plasma. Beleza? Com relação ao que, Gips? Com relação à água. Então vamos entender aqui. Tá vendo esse camarada aqui na direita? A inulina. Ela seria a substância ideal para você estimar o cálculo da função renal. Por quê? Porque ela nem é reabsorvida e ela nem é secretada depois. Ou seja, eu vou ter um cálculo exato da filtração e excreção dessa substância, da substância, dando para mim quanto de filtração do rim está funcionando. Então, ela vai fazer o quê? Toda a inulina que for filtrada, ela vai ser excretada. Então, se esse gráfico aqui é baseado com a água, então vejam aqui embaixo que eu tenho o túbulo contorcido proximal, eu tenho aqui a alça de Henle, eu tenho o ducto distal, contorcido distal ou distal convoluto, e tem o último ducto que é o coletor. Então, com o passar disso aqui, eu vou tendo reabsorção de água. Então perceba aqui, filtrei vamos supor aqui, miligrama de inulina. Quando eu vou reabsorvendo água, eu vou aumentando a concentração de uma substância, certo? Então percebam que a concentração da inulina vai aumentando aqui, ó. Aumentou a concentração da inulina. Poxa, Gilson, tu tá me dizendo então que se a concentração de inulina aqui era 1 e aqui em 2, basicamente, tá coincidindo aqui com o finalzinho do tubo proximal, o que isso quer dizer? Veja bem. Eu tinha, vamos com calma, a concentração de 1 mg de inulina. Eu dupliquei a concentração de inulina, passou para 2. Era 1 mg, passou para 2.
Se o que está variando aqui nesse gráfico é apenas a água, se eu dupliquei a concentração de inulina, então o que é que significa dizer? Significa dizer que eu reduzi em 50% a quantidade de água. Deu para entender mais ou menos como é que é esse gráfico aqui? É a variação das substâncias, a variação da concentração das substâncias de acordo com a água. Então percebam que ao longo dessa linha do tempo, a inulina vai permitindo eu estratificar o quanto de água que está sendo reabsorvido. Ó. E quanto de água ainda tem. Porque se eu vou aumentando a concentração dele, eu estou aumentando aqui a reabsorção de água. E chega um ponto, já no final do ducto coletor, que a minha urina está muito concentrada. Como é que eu sei que a minha urina está muito concentrada? Porque eu concentrei muito todos os solúveis. Pensei que todos os solúveis foram concentrando. Ó. Todos eles terminam em posição maiores do que começaram. Ou seja, em concentrações maiores do que aquelas que foram filtradas. Então é basicamente isso. Eu quero que vocês entendam aqui desse gráfico é que o quê? A água vai sendo reabsorvida e a intenção é reabsorver a água, é concentrar a urina. Eu quero só fazer uma filtração ali e liberar as coisas tóxicas, mas eu quero conservar água. Então eu estou reabsorvendo a água do lúmen tubular para de volta para o meu vaso. Beleza, então tu está me dizendo, Gibson, que a inulina te dá esse aporte necessário para entender que a água é reabsorvida. Por quê? Porque a inulina é uma substância ideal para entender isso, porque ela nem é reabsorvida e nem é secretada. Então, o que eu tenho de filtrado da inulina, eu tenho de excretado da inulina. Beleza. Percebam a glicose aqui. Ó. A glicose foi a única que não foi... teve sua concentração aumentada. Por quê, Gibson? Porque ela foi totalmente reabsorvida. A glicose ela tem que ser totalmente reabsorvida no tubo proximal. Então, perceba que, apesar da água ter sido reabsorvida, a glicose foi reabsorvida em concentrações muito maiores. Então você vê que perto aqui da segunda etapa, segundo espaço do tubo proximal, que é dividido em espaço 1, 2 e 3. Perto do local S2 do tubo proximal, a gente tem essa total reabsorção de glicose. Beleza? Entendido isso, a gente vai ver depois que existem alguns mecanismos que atuam nesse mecanismo de transporte tubular da glicose. Outro ponto que eu quero que vocês entendam aqui desse gráfico. Tá vendo esses osmóis aqui, ó? E o sódio. Percebam que, apesar da água estar sendo constantemente absorvida, ele tem uma alteração, uma oscilação aqui, ó. Ele oscila a sua concentração. Por que isso? Porque o sódio, apesar de ter sido reabsorvido aqui, ó, percebam que primeiro a reabsorção do sódio. Ele está caindo a quantidade, a concentração dele está diminuindo. Depois, há uma concentração do sódio. Ou seja, ele foi jogado de volta, rolou alguma coisa ali com ele. E depois ele reabsorveu de novo. Mas depois, concentrei de novo o sódio. Percebam que são substâncias que vão oscilando a sua concentração. Por quê? Porque eles são reabsorvidos ou secretados de acordo com o local do túbulo renal. Então, o local de maior pagode, maior bagaceiro aqui, ó, é na alça de Henle. Que é basicamente, boa parte do sistema de reabsorção e secreção renal rola ali. Tanto na alça de Henle quanto no túbulo proximal. Então vamos entender. Como eu disse a vocês, esse Ft sobre P aqui é a fração existente da substância no fluido tubular dividida pela fração existente nele no plasma. Ou seja, o plasma seria o total. É a pizza inteira. E o Ft é o quanto essa pizza foi filtrada, ou seja, quanto essa pizza foi comida. E esse gráfico mostra ele de acordo com a oscilação de água. Eita, vermelho sempre fica ruim. De acordo com a oscilação de água. E agora vamos às seguintes substâncias. Só para revisar. A inulina, que aumenta sempre a sua concentração, porque ela nem é reabsorvida, nem é concentrada. Então, à medida que vai reabsorvendo água, ela vai concentrando. A glicose, que é totalmente reabsorvida no tubo proximal. O sódio, que vai ter essa oscilação também como os outros substâncias osmóticas. Tá vendo esse gráfico aqui? Ele é igualzinho ao outro, né? Tá aqui, novamente. Tubo proximal, que é a primeira parte, alça de Henle, tubo contorcido distal, ducto coletor. O que é que muda nesse gráfico? É que agora eu não estou mais comparando com relação à água. O meu total é a inulina. Perceba aqui, ó.
o F-terceiro-P embaixo tem um IN aqui pequenininho, que tá ruim de ver. É da inulina. Então, eu vou avaliar a concentração das minhas substâncias conforme a concentração da inulina. Caraca, gente, tá difícil demais entender isso. O que eu quero dizer? Tô querendo dizer o seguinte, que se em um ponto X a minha concentração de inulina é, por exemplo, deixa eu dar um exemplo que, por exemplo, é mais fácil. Tá vendo a glicose aqui? Aqui de novo, ponto S2. Enquanto, basicamente aqui, 100% da glicose foi reabsorvida, eu vou ter o fator de correção aqui da inulina dizendo que não houve reabsorção da inulina. Ou seja, eu estou comparando todas as substâncias isentando da concentração da água. Basicamente isso. Tá um pouco complicado, mas vamos dar uns exemplos mais simples. Creatinina. O filtrado tubular basicamente filtra 1 de creatinina. Comparando com a concentração da inulina, que não é nem reabsorvida nem secretada, a creatinina, vejam, ela aumenta a sua concentração. Se ela aumenta a concentração no lumen tubular, quer dizer o quê? Já passou da fase da filtração, não tem mais como ser filtrada. Estou num estágio do túbulo que agora ou reabsorve ou secreta. Então, se eu aumento a concentração da minha creatinina em comparação com a concentração da inulina, que é imutável, quer dizer o quê? Que a concentração da inulina não muda. Então, a minha dedução aqui é que desculpa, não. A minha creatinina foi secretada. Eu peguei a creatinina que estava no capilar peritubular e joguei por mecanismo de transporte no meu lumen tubular. Então, esse gráfico aqui mostra a comparação sempre de inulina, que é uma substância imutável, veja que ela permanece constante aqui, ó, com a concentração de outras substâncias. Ou seja, eu excluí o fator água da equação aqui. Percebam aqui o sódio. De novo aqui, ó. Ele é bem reabsorvido, ele é muito... Nossa, 50% do sódio é reabsorvido quase no tubo proximal. Então percebam que até o final do tubo proximal, eu vou ter mais de 50% quase, né? Começou em 1, foi para 0,3 aproximadamente. Quase 70% do sódio foi reabsorvido no tubo proximal. Então, diminuiu a concentração em comparação com a inulina, diminuiu a concentração em comparação com a inulina. Então ele foi reabsorvido. Ele está reabsorvido. Na alça de Henle, ele já vai ter o quê? Vai ter uma secreção. Aí eu pergunto a vocês, será que foi secreção mesmo? Vamos analisar mais na frente que aqui na alça de Henle, quando desce, eu estou tendo reabsorção de água muito, muito grande. Então essa reabsorção de água é o que faz o sódio aumentar a concentração. Não é muito por secreção de sódio. Tem, mas é ínfimo, é desprezível. Basicamente, a reabsorção de água aqui na alça de Henle descendente, você vai ter esse aumento da concentração do sódio, de outros osmóis. Perceba que aqui os osmóis também sobem. Olha aqui da água sendo reabsorvida. Então, passou o descendente fino, o ascendente fino e o grosso, a alça de Henle ascendente fina e grossa, eles já são impermeáveis à água. Ou seja, eu tenho reabsorção desse sódio e desses osmóis. Perceba que a água aqui, ó, tende a permanecer quase horizontal. Por quê? Porque é uma fração ali impermeável à água. Então, a reabsorção de sódio e osmóis é grande nessa região aqui. Tem lá o transportador NKCC, que é um sódio, um potássio, dois cloros. Ele atua nessa região aqui, fazendo a reabsorção de sódio e outros osmóis. E cai aqui próximo do túbulo distal e cai mais ainda no ducto coletor. E por que, Gibson, cai mais ainda? Perceba que cai junto com a água. Há uma concentração geral. Por que uma concentração geral? Por que aumenta essa concentração? Porque no finalzinho do coletor, você tem que lembrar do ADH e lembrar do Aldo, nosso querido Aldo, que vai fazer o quê? Aumento da reabsorção de água pela aquaporina e aumento da reabsorção de sódio pelo estímulo da aldosterona. Então você tem essa queda aqui geral, tanto de água quanto de sódio. E Gibson, no final das contas aqui, quem é a ureia? Não entendi bem quem é essa ureia aqui não. Basicamente a ureia é uma moeda de troca. É só isso. A ureia é a moeda de troca. Então vamos lá. Mesmo esquema
do outro, mostrando só algumas substâncias aqui que vocês têm que analisar e entender bem. E aqui eu quero que vocês entendam uma coisa. No ducto coletor aqui já no tubo distal, conduzido distal aí do coletor, a gente tem algumas células principais e células intercalares. O que é que elas fazem? As células principais, elas secretam potássio e reabsorvem sódio. A função delas é essa, fazer essa troca basiquinha. E as intercalares, elas têm a subunidade alfa, que secreta íons de H+, totalmente necessário para poder fazer a regulação de pH pelo rim e reabsorve potássio. Enquanto que a unidade beta secreta bicarbonato. Vamos entender agora alguns mecanismos do tubo renal. Percebam aqui, esse camarada aqui é alfa, é ômega, o que é isso? Isso aqui é 250 ohms, é uma unidade física que está representada ali para indicar resistência elétrica a uma condução, a uma passagem. O que quer dizer com isso, Gibson? Eu quero dizer que para uma substância passar por gradiente elétrico de um local para outro, eletroquímico, é mais fácil para ela passar pela via intercelular, porque é menor essa resistência, aqui entre uma célula e outra, perceba que tem um espacinho bem pequenininho entre uma célula e outra, do que ela passar através de uma célula para o intestício. Aqui é o lúmen e aqui é as células, aqui é o capilar peritubular com as células. Então perceba que para ela passar de um local para o outro, é muito mais fácil pelo gradiente eletroquímico gerado pela via intercelular. E isso acontece. Vou mostrar para vocês depois qual é a substância que faz isso. E o segundo mecanismo que eu quero mostrar para vocês são os mecanismos de transportadores. Gibson fala de todos os transportadores que existem, não vou, velho. Se vocês quiserem ver depois todos os transportadores que existem, vocês pegam um livro lá com mais calma, leem, faz um resuminho, faz um mapa mental legal e entende isso aí. É super importante? Nem tanto. Vai ser basicamente vocês entenderem os transportadores que sofrem atuação farmacológica. Minha dica principal é essa. Quer estudar os transportadores? Vai na farmacologia, velho. Não vai na fisiologia, não. Porque vai falar de todos os transportadores e não vai dar muito bem a luz para tu para que servem eles. Como é que eles são utilizados hoje na prática. Então, na farmacologia, vocês vão entender bem isso aí. E vou só dar uma revisão geral sobre isso. Aqui no lumen tubular, aqui na foto 2, isso aqui é a foto 1, essa aqui é a foto 2. Aqui no lumen tubular, você tem o transporte passivo e ativo. O que é o transporte passivo? Novamente, é aquele que não usa energia de nada. Basicamente, a energia aqui, ó, desse transportador aqui, ó, vem do sódio. A glicose para entrar na célula, ele usa a energia gerada pela concentração de sódio naquele filtrado, que vai passar para dentro da célula, pega o mesmo embalo ali do trem e entra na célula. Sai do lumen tubular e vai para a célula, para entrar no vaso. O mesmo acontece com alguns transportadores de aminoácido. Tem a via paracelular, que é gerada aqui pelo Cl-. Caraca, Gibson, o que essa via paracelular intercelular faz? Basicamente, eu vou ter aqui um gradiente de voltagem, vamos dizer assim, mais 2 mV, que vai empurrar esse cloro para lá. Ou seja, eu estou gerando uma diferença de potencial. E por que o cloro vai para lá? Porque ele vai atraído pelo sódio. O sódio aqui positivo vai ser atraído pelo cloro aqui negativo. Você vai pegar 30 páginas lá de fisiologia para entender isso aqui só. Ele vai simplesmente dizer isso. Existe um gradiente elétrico que impulsiona a saída da substância do lumen tubular para o intestício. A partir de quê? A partir da atração por outra célula também, ou por outra substância, que faz essa eletroatração. Só isso. Então a gente tem via passiva, em que eu uso energia normal, não existe o gasto de ATP. Eu tenho a energia ativa, em que existe o gasto de ATP para poder transportar a célula de um lado para o outro. Lembrar daquele trem, eu estou tentando transportar ele por uma região que é contra o fluxo normal dele. E tem a paracelular ou intercelular, que é entre uma célula e outra, que vai ser por essa atração eletrostática. E existe para cada substância um tipo de transportador diferente. Vocês podem ver isso depois. Então, regiões que precisam muito de transporte ativo, eu vou ter células com um número maior de mitocôndrias. Histologicamente são células mais densas, mais coradas, para poder fazer a produção alta de ATP, para poder fazer esse transporte todo. A gente tem o tipo de transporte paracelular e transcelular e de eletrodifusão.
Temos o arraste pelo solvente. O que é o arraste pelo solvente? A água é o solvente. Assim que ela passa de um ambiente para o outro, pode ser que algumas substâncias que estejam dissolvidas nela passem também de uma região para outra. O epitélio é líquido. É um nomezinho afrescalhado para permeável. A galera queria dar um nome bonitinho, porque tudo que o brasileiro acha que é bonito tem que estar em inglês o nome. Então tem o epitélio líquido, que é um epitélio permeável. Basicamente é um epitélio permeável a alguma substância. A diferença de potencial vai estar diretamente relacionada com a eletrodifusão. E nós temos aqui um conceito muito importante que é a de saturação de transportadores. Vamos pegar o paciente diabético, que estava no nosso caso passado de pâncreas. O paciente diabético ele vai ter uma quantidade de glicose muito alta na corrente sanguínea. Consequentemente, essa quantidade de glicose alta atinge o lúmen. Então, a glicose ela vai ter saturação de transportadores, ou seja, ela vai se ligando aos transportadores aqui, ao lado direito, ligou a um, vamos supor que ela ligou a outra aqui embaixo, ligou outra aqui embaixo, ligou outra aqui embaixo, e isso foi ligando, ligando, e acabou o lumen. Só que acabou o lumen, então tudo ligadinho lá, e ainda tem glicose passando. Então essa glicose, ela atinge a saturação, ou seja, o número de transportadores que podem transportar ela atinge o máximo, mas esse máximo não é suficiente para absorver toda a glicose. Então essa glicose passou do tubo proximal, ferrou. Lembra do gráfico do slide anterior? A glicose ela só é reabsorvida no tubo proximal. Nos outros tubos é muito baixa a quantidade de glicose reabsorvida. Então vai ter um quadro no exame complementar, que você perceber lá na análise da urina, no sumário de urina, que vai ter lá glicosúria, que é glicose na urina. Por quê? Tem tanta glicose filtrada que não foi conseguido ser reabsorvida no rim, que gerou uma urina com glicose, ou seja, uma glicosúria. É o paciente que está urinando glicose já. E como é que foi percebido isso? A galera percebeu que às vezes tem aquele pessoal que não sabe mijar no lugar certo, mija fora do vaso e fazia xixizinho fora do vaso, nem enxugava. E às vezes realmente é real. Eita, realmente é real, é bronca. É muito real isso. As formigas podem ir lá e sentir essa glicose, dependendo da concentração dela, tão grande. E isso já é percebido antigamente pelos próprios a galera lá da Grécia, que eu não sei, esqueci já o nome deles, sempre esqueço o nome deles, que eles bebiam a urina dos pacientes e sentiam um sabor mais doce. E eles diziam, quer dizer que esse paciente tem uma comorbidade que a gente já analisou bem aqui, que aquele paciente come muito, faz muito xixi, bebe muita água e ainda assim emagrece. Eles iam percebendo essas particularidades. Então, isso acontece por causa dessa saturação de transportadores. Satura tanto os transportadores que a glicose não consegue ser totalmente reabsorvida. E isso gera o quê? Gera algumas consequências. Por exemplo, se eu tenho glicose, eu tenho substrato suficiente para poder haver uma colonização maior das minhas bactérias. E isso pode gerar uma infecção bacteriana. É risco para o paciente. E quais são esses transportadores que vai ser utilizado? Em geral, é o SGLT. Já falei para vocês desse SGLT aqui já. Que é o sódio glicose transporter. Esse aqui de cima, ó. Sódio está aqui em cima 1. Glicose está aqui embaixo 2. Transporter. Existem medicamentos que são inibidores do SGLT, ou seja, inibir o SGLT, o que é que eu faço com o meu paciente? Se eu inibir o SGLT, eu vou fazer uma urina muito concentrada. Essa urina concentrada tende a ter água saindo do intestino para poder diluir ela. Então, alguns pacientes vão se beneficiar desse inibidor do SGLT, que tem a insuficiência cardíaca, que vai ser aquele problema lá de volume vascular e tudo mais. Mas agora não é aula para isso não. É só uma curiosidade para vocês saberem as curiosidades só. Então, a saturação de transportadores pode se dar tanto por capacidade máxima de secreção, seja que é do intestino para o lúmen, quanto capacidade máxima de reabsorção. Por que eu estou falando aqui de capacidade máxima de secreção? Porque existe uma substância chamada probenecida, que vai inibir a secreção de algumas substâncias orgânicas, como qual? A penicilina. Então, vamos ter aqui esse resumo de alguns mecanismos desse transporte, tanto ativo quanto passivo. Transporte ativo aqui a gente tem o canal Na epitelial, que vai fazer esse transporte de sódio. Ou seja, o sódio vai entrar nas células através de várias proteínas, membrana malvência, de acordo com o seu gradiente eletroquímico também. E o Na vai ser bombeado para fora da superfície basolateral, que é essa aqui, ó, do intestino. Base lateral, vou botar aqui B de base lateral.
pelo ATP, que é a bomba de Na mais ATPase. Não ATP não, desculpa, pela bomba Na mais ATPase, que é dependente de ATP. Segundo mecanismo aqui, ativo indireto, que é secundário. Por que secundário? Porque eu vou ter o sódio se movendo através de seu gradiente eletroquímico, usando a proteína SGLT que foi para vocês, para levar glicose para o interior da célula. Ou seja, por que é indireto? Porque a glicose está se utilizando da energia do sódio, que o sódio está gerando, para poder aproveitar o embalo do trem. Então a glicose, por final, vai se difundir para fora da célula, através da superfície basolateral, pelo transportador GLUT. Ou seja, do lúmen para a célula eu uso o SGLT, e da célula para o intestino eu uso o GLUT. São dois transportadores diferentes. E o sódio, novamente, vai ser bombardeado para fora da célula pela NA+, mais TPase. Então existem todos esses mecanismos de reabsorção e tudo mais. E aí pode surgir uma dúvida. Qual era a utilidade de haver limite de secreção por transportadores? Não era melhor que fosse tudo livre para poder ter um ajuste fino melhor? Então, como eu falei para vocês aqui, a probenecida ela veio descoberta porque percebeu-se que ela inibia a secreção de penicilina. Então, eu mantinha por mais tempo a penicilina na minha circulação. E isso aumentava a eficácia dela, claro, limitado ao seu metabolismo. Quando ela era muito metabolizada, acabava a ação dela. Então, é só a penicilina e a probenecida que fazem isso? Não, existe uma... Desculpa falar besteira aqui, é uma palavrão, mas existe uma carreta de substâncias que podem competir por esse transportador para haver secreção. Bem como também tem esse mesmo mecanismo na reabsorção. Vou falar de cada um aqui? Não vou. Se vocês quiserem depois, eu posso enviar... Se não, vou enviar depois um material melhor, deixar nos comentários, para poder terem só esses gráficos, saberem onde está cada coisa. Mas a memorização vai ser mais pela farmacologia, lembrem disso. É bom saber onde atua, na prática. É pela prática que você vai aprender todos os mecanismos. Então, chegando ao final do nosso checklist, está aqui. Compreendemos a estrutura do rim e as suas generalidades. E compreendemos os mecanismos tubulares. Onde é que é reabsorvido algumas coisas, onde é que é secretado outras coisas. Basicamente pela análise de gráfico. Se vocês quiserem ter algo descrito detalhadamente, assim, apenas descritivo mesmo, vocês podem achar isso em qualquer livro. Mas eu tentei aqui explicar para vocês de forma mais simples tudo isso que rege essa orquestra, normalmente é a orquestra do rim.